Essa é a rodada 27, o Corinthians chegou a 28 pontos, ou seja, ultrapassou pela primeira vez a quantidade de rodadas em número de pontos. Então, é a primeira vez que acontece isso no campeonato. E a segunda sequência do Ramon Dias com 2 vitórias, né? Então, ele fez isso na sua estreia e agora está na sequência com vitória de Fortaleza, que é pela Copa Sul-Americana, e agora também no Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense. Meus amigos, Corinthians entrou como a gente tinha indicado ontem, aliás, como todos os jornalistas haviam indicado, com a linha de 4, com 2 volantes, um meia de construção, além de um meia criativo, que era o Garro, e 2 atacantes, que muitos consideram como referência, outros consideram como jogadores não tão referência nesse aspecto, né? Assim sendo, o Corinthians começa a partida com o Atlético Goianiense para tentar vencer e já respirar fora da zona do rebaixamento, dependendo dos resultados dos seus adversários. E posso dizer que até me surpreendeu do ponto de vista que o Corinthians não conseguiu, nos primeiros minutos, fazer o que a gente esperava com o jogo do Fortaleza. Foi uma repetição de características, Bidon e Charles com o Martínez como o primeiro volante, né? E, diferentemente do que aconteceu no segundo tempo contra o Fortaleza, esse tripé não funcionou, né? O Atlético Goianiense conseguiu dominar o meio-campo, pouca intensidade, pouca mordida, né? Pouco desarme nesses primeiros minutos do Corinthians. Um problema aconteceu logo aos 5 minutos, foi a falta do Martins. O Martins acaba fazendo a falta no meio-campo, recebe amarelo, eu achei que ele já ia sair no intervalo. E aí que a gente percebe quando a gente tem qualificação no jogador, né? Ele é o primeiro volante de marcação, né? Aquele que vai defender o meio-campo corintiano, e aos 5 minutos ele está com um amarelo e poderia ter sido expulso. Não foi o que aconteceu. Ele foi um jogador ainda melhor, mesmo pendurado durante a partida, conseguiu repor bem, conseguiu sair com a bola. Foi um jogador muito interessante, o Martínez, nessa partida. Mas o Corinthians teve dificuldades no encaixe do primeiro tempo, né? Talvez pelo nervosismo, pela necessidade do placar, o Corinthians não estava conseguindo desenvolver o futebol. Claro, que a gente viu contra o Fortaleza era um estilo de jogo, o Fortaleza tinha que se abrir, o Atlético Goianiense naquele momento não precisava. Mesmo assim, o Atlético Goianiense veio para cima do Corinthians, e utilizando o meio-campo como esse escape. Não achei o Charles, né, o Bidon, jogadores que conseguiam fazer o fechamento desse meio, né? O Corinthians não estava tão encaixado, mas isso foi arrefecendo. O Corinthians começa a fazer algum tipo de movimentação a partir dos 24 minutos, começa a ter algumas chances, sempre buscando os laterais, tanto Fagner quanto o Bidu que fez uma partida excelente da parte do sentido defensivo, não tão ofensivo, apesar de ter feito um cruzamento perfeito para o Romero, de certa forma, mas no aspecto defensivo foi muito bem. Mas buscamos muito esses lados, né? O Garro estava muito bem marcado, ainda assim conseguia fazer as inversões quando necessário, e o Corinthians vai se soltando a partir desses 24 minutos, quando eventualmente começa a fazer ações também pelo centro. Uma delas foi com o Romero consegue fazer um chute de fora, o Corinthians começa a fazer movimentações, mas não é tão incisivo, não amassa o adversário como a gente imaginaria que fosse. Ele vai crescendo durante a partida, enquanto o Atlético Goianiense vai diminuindo ou não conseguindo segurar o Corinthians. O Corinthians poderia ter passado o primeiro tempo em branco, mas é aquela coisa, né? O Romero vai perdendo uma outra oportunidade, o Corinthians vai perdendo uma outra oportunidade. No final das contas, a bola está no pé do Rodrigo Garro. Naquele momento, na transmissão do Premier, o Gustavo Mosquito tinha abriu o placar para o Vitória de pênalti contra o Juventude, e a bola está com o Rodrigo Garro. Naquele momento, há um cruzamento e a bola sobra exatamente para, novamente, Romero, com um toque. Ele não estava fazendo uma grande partida, mas só precisa de um toque. Dentro da área precisa de um toque. Às vezes é o atacante que só resolve nessas circunstâncias, né? E o Romero conseguiu fazer 1-0 o Corinthians. E aí,
uma insatisfação do Emiliano, né? Que agora era o banco do Corinthians, o Ramon tinha sido expulso na partida contra o Botafogo, e ele estava muito satisfeito. A partir dos 30 e pouco, ele já estava fazendo a galera toda trabalhar, aquecer, vamos aquecer, porque eu não estou gostando disso. E dá para perceber que esse gol poderia mudar toda essa ideia e manter a equipe para o segundo tempo. Mas como o Bidon já tinha um amarelo e era uma necessidade de ter uma pegada melhor no meio, era mais fácil entender que ele poderia alterar, e alterou. E alterou corretamente. Tirou o Bidon, que na minha concepção não é um volante, é um meia até de construção, um de cadência, e vem com o Coronado. Aí o Coronado é o Coronado. O Coronado é aquele Coronado do Fortaleza. É o Coronado que, com o Garro, consegue distribuir as suas ações, né? Durante o jogo, você consegue distribuir a marcação, o Garro não fica sobrecarregado e você começa a melhorar a equipe de outra forma. Por outro lado, um jogador que, com todo respeito, a gente sempre critica, e eu acho que aí a gente tem que também referendar. O Romero é um cara que precisa de uma bola, o Yuri precisa de jogos que deem sequência a uma boa fase dele. E muito pela crítica dos torcedores entenderam que o Yuri e o Romero não precisavam estar em campo, o Yuri simplesmente fez uma partida de segundo atacante primorosa pela entrega coletiva, pela entrega técnica, pela capacidade de buscar o impossível. Hoje o Yuri Alberto foi um segundo atacante diferenciado. Ele consegue, com essa vantagem no placar, ter mais espaços, não fica tropeçando na bola. As decisões que ele toma são essenciais para que o Corinthians tivesse uma sequência muito interessante ofensiva, muito interessante a participação do Yuri Alberto, um jogador que no segundo gol, por exemplo, ele consegue um drible entre dois marcadores do Atlético Goianiense. Ele poderia, se fosse um fominha qualquer, talvez até o Romero, se fosse ali, o Romero chutaria de fora da área. Ele consegue o drible, vai para o centro, tem um marcador na sua frente, espera o momento certo, o passe certo, o peso certo para o Romero fazer a finalização. O Romero, inclusive, faz o drible no zagueiro e no goleiro. Tem um outro que faz a defesa, ele perde. O Yuri Alberto, no mesmo momento que o Romero perde, ele não se lamenta, ele vai atrás da bola, consegue uma disputa de corpo sem ficar se jogando no chão, que é uma coisa que eu sempre pedi aqui ao Yuri Alberto. Velho, você é um atacante de muita força, de muita virilidade, de muita massa. Não é possível que você caia como se fosse uma manteiga em cada embate. E dessa vez não, ele simplesmente está em pé, briga pelo corpo, pelo espaço, consegue a jogada pela linha de fundo, dá o passe para o Romero, e o Romero chuta, bate na trave, bate no goleiro, entra. Irrelevante isso. Uma grande participação do Yuri, poderia ter sido em outras oportunidades também, mas faz um segundo tempo com espaço, com velocidade, assim como ele vem fazendo. Quando tem muito espaço, o Yuri consegue se movimentar muito bem, mas tecnicamente ele foi muito bem. Tecnicamente a gente tem que louvar um grande segundo tempo do Yuri Alberto, que está tendo uma sequência interessantíssima, né? O Romero, 2 participações, não sei se vão dar o segundo gol para o Romero, ou se vai ser o autogol, né, do goleiro, mas faz uma participação. Poderia ter sido um hat-trick, se der o segundo gol para o Romero, tendo em vista que numa jogada dessa dupla de ataque, vem uma subida com o Bidu faz um cruzamento perfeito na cabeça do Romero. O Romero faz um cabeceio, talvez com um pouco menos de força. No ângulo, o goleiro consegue fazer a defesa, mas é assim que a gente quer ver um ataque, com um segundo atacante de velocidade e força, que eu acho que o Yuri Alberto foi. Na minha concepção, o Yuri Alberto fez o que um segundo atacante tem que fazer. Eu não quero ele como referência, porque ele não tem essa capacidade de ser o referência da equipe. E talvez essa falta desse peso nas costas do Yuri propicia ele muito mais do que sendo a referência do Corinthians. O Yuri Alberto, quando jogava com o Roger Guedes, talvez o peso de não ser o 9, e o Roger Guedes gostava de ter essa responsabilidade, porque é um fominha nato, né? Bola no pé dele é chute, e era um grande finalizador. E o Yuri Alberto não tem essa percepção, né? essa fomeagem, essa vontade toda
na minha concepção, de que o do Roger Guedes. Assim como o Romero também tem essa fomeagem, que às vezes você tem um passe necessário e você não dá. Aconteceu, inclusive, no pé do Romero uma decisão incorreta, em que eu acho que foi no primeiro tempo, em que ele está no centro da área, ele tenta fazer a jogada e não consegue, e o Fagner está sozinho do lado direito. Mas ele, como segundo atacante, ele já se mostrou extremamente efetivo nos últimos jogos, não só nos últimos jogos. Antigamente também ele tinha uma melhor qualificação como segundo e eventualmente ele vai fazer um golzinho, né? Mesmo assim, ele é o artilheiro do time nessa temporada. Bom, Corinthians 2-0, jogo definido. O Atlético Goianiense já não conseguia tantos proveitos, apesar de ter feito chutes de fora. O Hugo Souza trabalhou sim, o Hugo Souza teve participações difíceis na entrada da área, principalmente. O Corinthians sofreu alguns chutes. Não foi um jogo tão de um time só. Se vocês forem perceber, salvo engano, tivemos um equilíbrio de chutes, né? Tivemos 17 chutes para o Corinthians, de 14 para o Atlético Goianiense, proveniente do primeiro tempo, sim, mas também no segundo tempo. O Atlético Goianiense conseguiu fazer alguns arremates, faltava esse encaixe defensivo, até porque o Corinthians estava mais exposto no segundo meia, mas nós temos o goleiro para isso, né? Para fazer quando a gente precisa de algum tipo de defesa um pouco mais qualificada, tem um goleiro diferente, o Hugo Souza continua sendo. E aí, com 2-0, estava na hora de entrar, né? Entrar o Memphis, porque todo mundo estava querendo essa participação. Sai o Yuri Alberto e sai o Charles, que na minha concepção não fez uma grande partida, diferentemente do que aconteceu na partida contra o Fortaleza. Ele fez, junto com o Bidon, ali um grande meio. Nessa partida eu acho que ele foi bem abaixo, tá? No meu entendimento, poderia ser bem melhor. E aí você tem o Memphis, que é o Memphis Day, né, pô? Todo mundo já estava querendo ver o Memphis. Talvez até no intervalo todo mundo pensava, sai o Romero, sai o Yuri. Com o gol do Romero ele não ia sair nunca, o Yuri ia sair, né? Mas o Yuri talvez merecesse mais, só que a gente tem jogo terça-feira. Tem que lembrar, gente. A gente colocou os caras, mas terça-feira tem um jogo importante também, que é na Sul-Americana. Mas entre o Memphis e a movimentação é de um cara diferente. Um cara sem ritmo, tá? Absolutamente sem ritmo, o Memphis, mas vê a qualificação que o cara tem, o posicionamento que ele possui, a mobilidade. Aliás, também tem que aproveitar que o Carrijo entrou, 100% de aproveitamento em passes, 100% de aproveitamento. É um jogador que vai ser muito interessante, é um jogador que tem pouca pressão em cima do Carrijo. Um cara experiente, 33 anos, jogou pouco, inclusive, né? Mas é um jogador extremamente experiente e tecnicamente elevado. Sem a pressão, porque está todo mundo em cima do Memphis, né? Isso é interessante para o Corinthians também, tirar algumas pressões de jogadores que chegaram agora. Já o Memphis, sem esse ritmo, teve uma boa oportunidade nos pés do Carrillo, um cruzamento, chegou atrasado. O Corinthians, claro, trabalhando com o Coronado, com os dois juntos, já dá para funcionar. Agora precisamos de sustentação no meio, um primeiro volante de boa condição física, de boa capacidade de marcação, o segundo também nessas condições, que dê a sustentação, porque o Coronado também não é um cara que não faça marcação. Se você for olhar os números do Coronado na partida, são muito próximos dos meios-campistas defensivos. Então, ele não é um cara que larga quando está sem a bola. Ele é um cara que morde quando está sem a bola. Que ele faz a composição do trio defensivo que ele pode fazer. Eu só não quero que o Garro saia da posição de 10 do time. E eu sei que o Coronado pode fazer essa função de 10, assim como eu acho que o Garro pode fazer a função de meio-campista com a linha de 3. O Garro, se vocês forem perceber, no segundo semestre, desde a chegada do Ramon Dias, a partir da chegada do Ramon Dias, o Garro é o melhor jogador do futebol brasileiro, isso em números, tá? Ele é o cara que mais produz passes decisivos no Campeonato Brasileiro. Hoje, salvo engano, ele fez uma assistência e um gol, correto? Então, hoje ele tem, salvo engano, 8 gols e 8 assistências. Muitos desses gols e assistências são dados exatamente por uma mudança de postura
e posicionamento dentro de campo. A postura do Corinthians como um time mais ofensivo e também do Garro mais próximo à área, como todo mundo pedia, como eu pedia desde o início, e o Antônio Oliveira nunca conseguiu ter essa percepção de ter o seu melhor jogador sempre recuado, como primeiro, como segundo, como um marcador que era inútil ao Corinthians. Agora ele é extremamente útil. E ao Coronado, um jogador extremamente inteligente, falava para vocês, antes dele chegar lá no começo, tem até a nossa análise do Coronado, que seria extremamente importante nesse time. E o Coronado é um cara excepcionalmente inteligente. E quando ele faz o passe para o Garro, tem duas coisas que a gente tem que chamar a atenção. Primeiro, ele começa no meio campo, uma chegada em que ele dá um drible meio seco, meio afastado, tira o marcador e vem correndo em diagonal, chama a marcação a atenção de todo mundo. Por quê? Porque é um jogador diferente, todo mundo já está entendendo que o Coronado, se deixar o espaço, assim como o Garro deixar algum tipo de espaço, cara, não tem o que fazer. Você vai fazer o quê se você não tiver uma dupla marcação em ambos os jogadores? Os caras vão fazer algo diferente. E foi o que o Coronado fez. Chamou 3 para dançar e colocou uma bola debaixo de um jogador, e aí, no pé do Garro. E aí, vamos observar o seguinte: assim como a gente pede um pouco de frieza nos nossos atacantes, o Garro tem essa frieza. Ele recebe a bola, olha o goleiro e dá um tapa por cima. Não é por baixo, não é tentando fazer firula. Ele simplesmente faz o que um atacante com frieza faz, e ele é um meia de extrema qualificação. O Corinthians abre 3-0, poderia... Com o Memphis recebe, o Hector entra em campo, né? Acho que precisa de mais minutagem, recebe a bola no meio campo, mete uma invertida sensacional. Se é o Garro, todo mundo estava ovacionando. Se é um gol assim, o Hector estava sendo ovacionado, porque é do meio de campo, uma visão de jogo espetacular, um passe longo, maravilhoso, meteu no pé do Memphis, e o Memphis teve ali a defesa do goleiro com os pés. Poderia ter sido o gol do Memphis, né? A oportunidade do Memphis fazer o seu gol na sua estreia. Infelizmente não aconteceu, mas no geral o Corinthians fez a sua obrigação, que era vencer o Atlético Goianiense, até com um pouco de folga, tendo esse equilíbrio em relação aos chutes, né? Mas percebendo que o Corinthians poderia, inclusive, ter ampliado esse marcador em algumas oportunidades. Individualmente, eu posso falar que o Garro é o Garro, 10, né? O Bidu, né? Fez uma partida primorosa na parte esquerda. O Fagner fez uma partida muito boa também, mas só que ofensivamente ele falhou muito nos cruzamentos. Ele só fez um acerto de cruzamento, mas tentou bastante. Isso é importante, mesmo que ele ainda não tenha essa condição defensiva. Por vezes ele tomou bola nas costas, voltou trotando, mas nossa defesa é uma defesa que consegue agora se compor. Segunda partida consecutiva em que o Corinthians não toma gols, está zerado. Percebam que o Corinthians está tendo essa sequência de 2 partidas sem gols, o que é novidade no Corinthians agora. Mas a linha defensiva, o miolo, talvez o Kaká falhou uma oportunidade ali no segundo tempo. O Gustavo Henrique foi muito bem na partida também. Então, a linha defensiva, para mim, muito boa. O Martínez, acho que é um motor defensivo, um motor de iniciação de jogada. Acho que fez uma partida muito honesta e boa nesse sentido. Já o Charles e o Bidon fez 45 minutos, eu não gostei tanto, muito diferente do que fez na partida inicial do Fortaleza, em que ele se soltou bastante, fez jogadas de efeito que quebravam a linha adversária. Não é só a jogada de efeito, o drible curto, mas aquele drible ofensivo. Por quê? Você faz uma marcação que você está próximo, consegue tirar o seu marcador, você abre o jogo. O Bidon não fez essa partida assim. O Charles também não teve a intensidade defensiva que eu gostaria. Acho que eles estão ali um pouco aquém, no meu entender, mas no geral o Corinthians sai vencendo no primeiro tempo e consegue ganhar o segundo, então tá tudo bem, né? Nada demais, ninguém precisa ser 100% todo o jogo, né? O Romero fez os gols, perdeu alguns, mas quando precisou, o Corinthians no afogo, o Romero novamente decisivo, fez mais 1 ou 2 gols extremamente decisivos para o Corinthians. O Yuri Alberto fez uma ótima partida. Como segundo atacante, as decisões tomadas, todas elas foram muito boas. Claro, deveria fazer um golzinho, né?
mas um ou outro erro ali na parte ofensiva, mas fez uma partida muito boa. O Garro é o Garro. O Coronado uma belíssima contratação do Corinthians, que agora está dando certo. Aquela situação que todo mundo sabia. O Matheus Pereira sofreu a mesma coisa no Cruzeiro. No Cruzeiro teve dificuldades de adaptação, assim como eu falo para vocês do Plata do Flamengo. São jogadores que vêm de um mercado difícil, preparação física, ritmo de jogo. Aconteceu isso com o Wagner Love, quando a gente tinha contratado o Wagner Love. O Wagner Love parecia um jogador perna de pau bizarro, porque ele tropeçava na bola. Quem é de 2015, ainda tiver um pouco de lembrança, o Tite chega ao extremo de afastar o Wagner Love para treinar, como se o Wagner Love tivesse absolutamente desaprendido no futebol, né? Então, todos esses jogadores precisam de uma adaptação necessária e uma paciência que algumas pessoas não têm. Já tem um preconceito estabelecido em 1, 2 rodadas, tem dificuldades dessa evolução, e agora eu acho que a gente está encontrando o melhor do Coronado, jogadores mais qualificados, um embate coletivo e mais. A comissão técnica do Corinthians, na minha concepção, tem um pensamento que, diferentemente do que muita gente pensa, eles são muito ofensivos. Porque, para alguns, ser ofensivo é ter 3 atacantes. E não necessariamente, porque algum deles pode, inclusive, virar como é que se diz? Guarda-costa de lateral. Então, ficar recuando o tempo todo, baixando linha para chegar num 4-1-4-1 defensivo e por aí vai. E não ter tantas oportunidades, porque a gente jogava com 4-3-3 e a gente não tinha tantas oportunidades, não criava tanto. E às vezes você expõe o seu meio campo, porque esses caras que estão no extremo não conseguem subir e descer com tanta efetividade durante os jogos. E jogamos com os 2 atacantes, um meia, que é o Garro, e mais, o Bidu é um cara criativo, e agora tem o Coronado. Os nossos laterais são os 2 ofensivos, e eu falei aqui, quantas vezes eu falei aqui, tive embates seríssimos com inscritos que diziam, não pode ter 2 laterais ofensivos. De onde vocês tiraram isso no nosso futebol? 2015 a gente tinha o Wendel, nós tínhamos o próprio Arana, o Fábio Santos sai no início da temporada, o Wendel, Arana em 2017, tivemos já Kleber, Silvinho, são jogadores que a gente conseguia fazer o lateral esquerdo, lado direito, o Fagner jogou durante 10 anos de Corinthians, desde 2014 ele estava com o Corinthians, então era um lado direito ofensivo, lado esquerdo ofensivo, sempre jogamos assim. E aí todo mundo, não, vamos jogar igual com o Fábio Santos, depois vamos jogar com o Hugo, para ficar mais defensivo e liberar o Fagner. Parece que o Fagner era a única forma do Corinthians jogar. E o Fagner tem 35 anos. Está na hora da gente entender que futebol também se joga pelos cantos e botando 2 jogadores, talvez um, e aí vai fazer a variação. Às vezes vai acontecer de jogar com 4-2-3-1, às vezes jogar com 4-4-2, 3-5-2, mas com variações. E nunca ficar preso que o lateral esquerdo nunca suba. Isso nunca aconteceu aqui. Para ser campeão, inclusive, a gente tinha um lado esquerdo mais ofensivo, tinha um lado direito também que tinha ofensividade com o Leandro, tinha o Gil de um lado, tinha o David na frente, 3 atacantes, mas tinha um Kleber do lado esquerdo, e do outro lado ali, até que a gente jogava com o Rogério, que vez ou outra também subia, um jogador que também tinha uma qualificação, defensivamente era mais forte, mas a gente sempre teve jogadores interessantes, né? Então, assim, uma comissão técnica que vê uma qualificação, trouxe sempre jogadores ofensivos, qualificação técnica ofensiva. O Charles, quando é contratado, ele é contratado jogando como meia da Dinamarca. O Alex Santana, um segundo volante que pisa na área. Nós tivemos o Carrijo, temos o Memphis. Jogadores que o Corinthians foram contratando, que o Corinthians foi adquirindo, sempre com um pensamento lá na frente. O próprio Martins, que é um marcador, vez ou outra jogando pela Venezuela, joga como segundo meia, né? Um segundo jogador de meio, de criação, de saída de bola, com passe, eu falei aqui, passe longo, muito qualificado. Quando jogou na Copa América, jogou como segundo, como 8. Lá nos Estados Unidos jogava como 5, então a gente vai ter essa qualificação também. Então, no âmbito geral, a gente tem que elogiar o que tem que ser elogiado. O time pegou, o time ligou na tomada, é um time que pegou liga, a gente poderia ter vencido o Botafogo, poderia ter vencido o Atlético, Juventude, Bragantino, não aconteceu, agora os resultados estão chegando, e eu avisei aqueles nutelistas, né? Nutelistas,
aqueles agorentos, aqueles caras que não acreditavam, corintianos, diziam eles, que a gente estava enganando o torcedor, que o Corinthians já tinha caído na 15ª rodada. Eu quero que vocês lembrem disso, porque vocês vão ter o reconhecimento devido, né? Porque aqui a gente tem que lembrar o que é torcedor do Corinthians. Torcedor do Corinthians, eu vou lembrar sempre o Kaká Catalão, tem que ter postura de corintiano. Entender qual é a história do corintiano e a torcida do Corinthians, certo? E eu sempre falei aqui, o Corinthians não ia cair. E quando eu vi a tabela, eu sabia o que ia acontecer, está acontecendo, mais ou menos, pode ser, não precisamente do que eu imaginava, até porque eu pensei que o Vitória ia empatar com o Juventude, não aconteceu, mas que o Corinthians ia entrar num bolo, eu falei para vocês, que ia entrar um bloco de times com a mesma pontuação, e entramos num bloco de times com a mesma pontuação. Mas times ainda vão jogar. Mesmo assim, o Corinthians vai fazer seus 45 pontos. Não estou pedindo 41, não estou pedindo 42, não estou pedindo 39 nem 37. É 45 pontos para cima. Na minha simulação deu 47. Tem que te falar uns 50. Mas vamos que vamos. O Corinthians não vai cair.